Entre os dias 23 e 26 de fevereiro, Porto Alegre recebe o Fórum Mundial da Bicicleta. A iniciativa surgiu de moradores de Porto Alegre que, assim como os nossos entrevistados de hoje, utilizam a bicicleta para se locomover. É sobre o ato de pedalar que o Jornal da Câmara fala hoje. Eu estou com dois dos organizadores do Fórum Mundial da Bicicleta. E a primeira pergunta que eu quero fazer, que vale para os dois, é se realmente vocês acham que a bicicleta é o futuro da mobilidade. Com certeza, assim, dentro da cidade eu acho que é a opção mais eficiente, assim, porque em várias situações eu chego mais rápido do que de carro ou de ônibus aqui dentro da cidade. Claro que o transporte público também é uma das grandes alternativas, assim, o que acho que o maior problema da mobilidade é o carro individual, né? Mas nesse modal bicicleta tem uma coisa interessante, que o Marcelo, que já foi ciclista profissional, né? Como tu vê que mudou essa posição quanto à bicicleta, como ser apenas um esporte, apenas uma questão de lazer, para ser a maneira como as pessoas se locomovem? Eu acho que a bicicleta é a solução das grandes cidades, né? Assim, o Arthur já falou, né, a questão de ser mais eficiente, isso tem estudos que comprovam que em pequenos trajetos a bicicleta é o que mais o mais eficiente meio de transporte, mas eu diria que em Porto Alegre também grandes trajetos, pelo congestionamento dos automóveis, também grandes trajetos, eu nunca vi estudos sobre grandes trajetos, eu digo 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros, né? Então, e sim, é isso que a gente tenta no Fórum Mundial da Bicicleta propor, né? A bicicleta não só como um meio de lazer ou de diversão ou de esporte, também isso, mas muito de mobilidade urbana. O fórum, a ideia de fazer o fórum surgiu da mobilização de vocês, né? Que é uma mobilização não necessariamente com uma entidade, enfim, mas uma organização livre, mas também marca um episódio muito triste, muito trágico da cidade, né? Infelizmente, mas que é importante a gente lembrar, né? O atropelamento foi uma coisa assim bem marcante para todo mundo. Eu não cheguei não fui vítima porque eu não estava participando da massa crítica naquele dia, mas assim diversos amigos, diversas pessoas conhecidas, assim, foi chocante. Vocês acham que foi necessário ter um evento trágico assim para que as pessoas passassem a prestar mais atenção na bicicleta? A opinião das pessoas que eu conheço que pedalam no dia a dia também é que o ciclista se tornou mais visível para os motoristas a partir desse atropelamento, né? Claro que dizer que é necessário algo assim seria problemático, né? Mas o fato é que essa data do fórum partiu da ideia de se tornar algo trágico, né? Aquelas imagens percorreram o mundo todo, em se tornar algo propositivo. Então o Fórum Mundial da Bicicleta, né, não quer esquecer disso, mas também não quer focar só nisso, né? Então é algo que vai propor e vai discutir alternativas de transporte. Então é mais um evento, né, que discute alternativas para o caos que está instalado. Exatamente, e o Fórum tem uma programação bem ampla, né? Quais são os destaques dessa programação? Olha, acho que o principal destaque seria a entrevista com o Chris Carlson, que é considerado assim um dos inventores da massa crítica, apesar dele não assumir muito essa posição. Que mais, Marcelo? Bom, vai ter, por exemplo, vem o Márcio Mai, que é um ciclista profissional brasileiro, né? Foi um dos maiores destaques no Brasil no ciclismo. O Suelito Gor, que é bicampeão mundial paralímpico. Vem o pessoal de São Paulo, da Ciclocidade. Vem um casal de holandeses, né, que percorrem o mundo de bicicleta, um pessoal da Venezuela. Então tem muita coisa. São quase 40 oficinas, além dos painéis. Ali tem de tudo, né? Cyclo chique, as pessoas que gostam de pedalar chique, né? Tem mecânica básica para as pessoas aprenderem a mexer na sua própria bicicleta. Eu mesmo vou fazer uma fala sobre doping no esporte, né? Então tem um pessoal aqui da Barra do Ribeiro que são pessoas com deficiência, os proprietários da empresa, e criaram bicicletas que pedala com a mão, handbike,
né, para que pessoas que têm alguma limitação física. Então há uma infinidade de palestras, oficinas, vídeo cicloativismo, né, de um pessoal que gosta de gravar as imagens, né, então tem de tudo, né. A programação está lá no fórum, no site, né, que é forummundialdabici.com, clica lá em agenda, tem a programação já fechada. E para participar, basta a pessoa querer participar. Com certeza, é tudo gratuito e não precisa fazer inscrição, é só chegar, escolher as atividades que tu quer participar e aparecer aí. E o financiamento do fórum, como é que vocês se organizaram, já que não existe uma entidade única por trás dessa organização? Olha, a gente criou um projeto no Catarse, que é um site, um portal de financiamento de projetos online, no qual a gente teve bastante sucesso assim, em conseguir cumprir a meta que a gente se propôs, né, de arrecadação. Mais alguns parceiros de outras instituições assim, que entraram com doações ou colaborações, seja com hospedagem, seja com alguma coisa de infraestrutura. Bem colaborativo. Sim, totalmente colaborativo e de maneira igual assim, a todos. O fórum não tem patrocínio, não tem nenhuma entidade que assume assim, o fórum. Ele é totalmente... Bom, agora a gente está falando de massa crítica como se fosse uma coisa conhecida de todo mundo. Eu acho que realmente para a maioria dos porto-alegrenses já faz parte do vocabulário. Mas é importante a gente lembrar, eu acho, da origem da massa crítica, né? Porque quando a gente fala um nome assim, às vezes pode parecer um pouco forte, né? Uma massa crítica, mas qual é o ideal da massa crítica? Primeiro que a massa crítica vem de um princípio da física, né? Que quando os átomos se juntam podem criar uma reação, né? Então essa é a ideia, um grupo de pessoas que se encontram uma vez por mês e saem pedalar pela cidade. Então é uma forma de celebrar a bicicleta. Então a massa crítica não tem nenhum outro momento que ela se encontra, por isso que a massa crítica não é um movimento social, né? Se fosse, teriam outras reuniões, assembleias, se tiraria princípios, diretrizes, estratégias. Não há nenhum outro momento do mês em que as pessoas se encontrem, a não ser uma vez por mês no Largo Zumbi dos Palmares às 18h15. Só isso, né? Isso acontece em cerca de 300 cidades no mundo todo. Sim, começou nos Estados Unidos há 20 anos atrás. Justamente o Chris Carlson, esse que vem, né, dos Estados Unidos, diz que não foi ele, né, mas muitos dizem que ele faz parte de um grupo que começou essa ideia, e ele é um poeta e escritor que convidou pessoas para irem pedalar. Ele diz que na primeira edição reuniu 17 pessoas, depois subiu, hoje chega a mais de 1.000. Né? Então há lugares, aqui em Porto Alegre tem reunido em torno de 500 pessoas que vêm pedalar por celebrar, por entender que a bicicleta é um meio de transporte mais democrático e sustentável. Então o princípio da massa digamos assim, muitas pessoas que vêm talvez nem saibam disso, né? Mas muitos que participam entendem que é uma celebração da bicicleta. Acho que essa é a melhor palavra que define. Não é um passeio, é muito diferente de um passeio ciclístico, né? Mas é um ato em que as pessoas que estão ali querem uma sociedade diferente. O que me chamou a atenção foi que São Francisco, a cidade onde surgiu a massa crítica na Califórnia, é uma cidade cheia de altos e baixos, muito difícil para o fôlego da bicicleta, e ainda assim os caras conseguiram se firmar por lá, né? Porto Alegre, que é uma cidade relativamente plana, o que tu acha que falta para incentivar ainda mais o uso da bicicleta? Eu acho que tem que assim, quebrar um pouco a cultura do carro aqui, porque acho que para muitas pessoas é inimaginável tu não ter carro ou tu não usar o carro para se locomover, assim. E se tu propõe, vamos de bicicleta para que lugar, a pessoa fica atônita, assim, tipo, como se fosse algo impossível, assim, de outro mundo. E eu acho que eu já fui assim também, mas acho que as pessoas têm que se permitir que isso saia, assim, essa cultura do carro pare de ser tão dominante na cidade. O que te causou essa quebra de paradigma, de pensar, não vou mais usar somente o carro, vou passar a usar uma energia mais limpa?
É principalmente a questão primeiro de eficiência, porque eu acho que assim, ficar no engarrafamento é terrível. Não tem nada mais desagradável do que ficar preso num carro por 40 minutos. Aqui ainda é 40 minutos, né? Em outras cidades, sei lá, em São Paulo tu passa 2 horas dentro de um carro. E a questão de sustentabilidade, né? Assim, o que agride o meio ambiente, essa quantidade de carros é muito, muito pesado, assim. Porque não é como se em cada carro aqui tivesse lotado, né? Então, em geral, tu vê a maioria dos carros tem uma pessoa dentro, com espaço para 5. Porto Alegre é uma cidade que já tem um plano diretor cicloviário, mas que ainda não está totalmente pronto, está longe de estar pronto, né? Vocês acham que essa vai ser uma solução também para as pessoas passarem a usar mais a bicicleta? Com certeza. Há um estudo que prevê 495 quilômetros de ciclovias, né? Por enquanto nós temos 7 quilômetros só, e a maioria delas voltadas para o lazer. Então, já tenho até um cálculo, um colega se dedicou a fazer um cálculo que a gente vai chegar em 2.500 e alguma coisa para fazer os 495 quilômetros de ciclovia. E eu sou um dos que defende a ciclovia, porque sei que muitas pessoas só vão sair de casa pedalando, né, se tiver a ciclovia. Não vai ter talvez a ciclovia na frente da casa de todo mundo, mas pelo menos nas grandes avenidas, ter uma ciclovia que divida o carro da bicicleta é uma estrutura que permite mais segurança. A gente não pode negar que ainda é perigoso andar junto com os carros no meio da rua. Talvez não, a percepção talvez seja que é mais perigoso do que de fato é, né? Eu sou uma pessoa que quando alguém me diz, Marcelo, eu gostaria de trabalhar de bicicleta ou estudar de bicicleta, mas tenho medo. Eu respeito totalmente esse sentimento, não fico forçando, tentando convencer do contrário, porque isso é uma questão que você tem que se sentir apto para fazer isso, né? Então, e o mais curioso é que nós temos inclusive uma lei aqui em Porto Alegre de 2009 que prevê que 20% das multas de trânsito sejam destinadas para a construção de ciclovias. Essa lei não é cumprida desde que foi criada. Então, quer dizer, nós teríamos até recursos, né, já com fonte certa, garantida, específica, para isso, e não é cumprido. Então, é uma pena, né? Parece que a gente caminha um pouco na contramão da história, assim, porque a gente vê agora em Porto Alegre uma série de obras e iniciativas todas voltadas para o carro, né? Os estacionamentos subterrâneos no centro da cidade, alguns viadutos que vão ser feitos. Então, o meu receio é que Porto Alegre se torne cada vez mais um grande viaduto, né, do que um lugar, ao invés de ser um lugar para as pessoas se encontrarem, né, se trocarem informações e viverem com mais qualidade de vida. Uma outra questão que está em pauta, inclusive na Câmara Municipal, é a revisão do Código de Posturas de Porto Alegre. Que nele está incluída também toda a questão da paz no trânsito, de civilidade, de posturas mesmo, de como agir em relação ao outro. Vocês acham que os integrantes da Massa Crítica podem contribuir para essa discussão? Eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente que vê a Massa Crítica assim como uma coisa agressiva, como uma afronta a quem tem carro, assim, e as pessoas julgam, sei lá, quem participa da Massa Crítica quer, tipo, acabar com o carro, sabe? Que deseja ver qualquer carro queimando por aí. Não é assim que funciona. Quem anda de bicicleta acaba entendendo assim que tem muito mais benefício em tu andar de bicicleta. Tu conhece muita gente, tu se sente melhor, porque a bicicleta, mesmo como meio de transporte, não deixa de ser esporte, não deixa de ser diversão, entende? Tá tudo junto. Então, assim, não tem uma postura agressiva perante a isso. Claro, sempre vão ter exceções, mas eu acho que sim, que a Massa Crítica é um bom exemplo de como levar, assim, essa o ideal adiante. Exato. Bom, o Marcelo já foi ciclista profissional, então não é exatamente parâmetro, mas eu quero que tu dê uma dica para quem quer começar a andar de bicicleta e que não tem exatamente a experiência ou tem medo, como o Marcelo falou, de andar na rua em meio aos carros. Olha, eu acho que o importante é assim, tentar se sentir seguro, isso vai de pessoa para pessoa. Eu recomendo uma bicicleta assim, revisada, que tu saiba que não vai se desmontar no meio do caminho. Um capacete, se for andar à noite sempre com luz de sinalização. E tentando, assim, tem gente que começa em ruas menos movimentadas, não tem coragem de encarar uma avenida, assim. Né? Uma dica do próprio Chris Carlson é que muitas pessoas começaram a sair em grupo, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar e passo na casa de alguém e a gente vai em 5 ou 6 pessoas. Isso aumenta em muito a segurança porque torna o grupo mais visível ainda. Então também é uma dica interessante, né?
Na verdade, ele vai ter uma atividade só, né, que vai ser na Cidade da Bicicleta, que fica lá na Marcílio Dias, número 1091, né, no Menino Deus. Mas tirando essa atividade, as oficinas e painéis serão todas na usina do gasômetro. O que vai acontecer é que haverão atividades fora, mas aí passeios, né? Na abertura, na quinta-feira, dia 23, haverá um passeio de abertura, né? Um passeio Ponto de encontro, então, é aqui na usina do gasômetro. Usina do gasômetro. Aqui terão as atividades todas e os passeios sairão daqui. Na sexta-feira, dia 24, é a massa crítica, quer dizer, né? Então já é uma atividade central. E no dia 25, fecha um ano do atropelamento, né? Dia 25 às 18 horas, haverá uma concentração ali na José do Patrocínio, local onde foi o atropelamento. Então, mas assim, basicamente é a usina do gasômetro. Qual é a expectativa para o fim desse evento? Olha, eu acho que está bem positivo, assim, tá vindo muita gente fora, a ideia começou lá em dezembro, assim, surgiu essa ideia bem em cima da hora, a coisa começou a tomar forma e tá ficando grande, assim, então eu acho que está todo mundo bem otimista com o resultado. Acho que vai ser muito legal. Eu que, por exemplo, estou ajudando na parte de hospedagem, vejo assim que tem muita gente chegando de fora, de outros estados, de outros países. Então eu acho que a coisa vai ser bem variada, assim, vai ter muita coisa diferente para todo tipo de pessoa, ciclista ou não, quem quer aprender mais sobre bicicleta, quem quer começar. Então acho que tem para todo mundo, assim, e acho que vai ser bem positivo para a cidade. O Jornal da Câmara termina aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só enviar um e-mail para tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.